Olá, irmãos. A paz, tudo bem? Irmãos, vamos entrar mais uma vez no assunto da palavra de Deus. E o assunto é, irmão, sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Irmãos, vocês se perguntaram o que aconteceria se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, se o sacrifício da redenção por nossos pecados, ações do arrependimento, não tivesse acontecido. Entendeu, irmãos? Irmãos, olha só, antes de entrar nesse assunto, te falar, o primeiro Messias prometido que viria, o primeiro profeta, o primeiro anunciamento da vida do Messias foi através do Messias. Mas, porém, irmão, o engraçado é que tem um salmo antes de Isaías, tinha um salmo de Davi, que o Messias sofre, mas triunfa. Tá, irmãos? Tá lá no Salmos, capítulo 22, vai falar assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? E se você quiser ler, irmãos, leia diante, tá? Tá lá em Salmos 22. Esse salmo vai falar sobre o sofrimento do Messias. Quando falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Foi exatamente o que Jesus disse na cruz. A gente lê direitinho lá. No momento da crucificação de Jesus, tá, irmão? Depois a gente vai ver o que Jesus disse na cruz. E antes de Isaías, quem profetizou foi Davi. Então não era o certo dizer que foi Isaías, sim Davi, tá, irmãos? Mas depois o próximo foi Isaías, que Deus já avisou para Isaías que viria no mundo um Messias que salvaria seu povo e transformaria os homens nessa terra, né? Libertaria os cativos da enfermidade. Tá, irmãos? Esse é o Messias prometido. E depois, por um tempo depois, irmãos, se cumpriu essa profecia. Por quê? Porque esse Messias viria através da descendência de Davi. Tá, irmão? Deus falou para Davi que da descendência dele ia sentar no trono dele e reinar eternamente. Então nós sabemos que é o Messias, o Jesus Cristo, o Nazareno. E se cumpriu essa profecia, tá, irmãos? Lá em Mateus, vai começar em Mateus. Vamos lá em Mateus, irmãos? Em Mateus, capítulo 1, né, irmãos? E vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo, as gerações de Jesus Cristo, né, irmão? Desde o início até agora, até no momento de Jesus Cristo. Que veio geração de Davi, Abraão, Isaac, todos nós sabemos, né, irmãos? Quais são as gerações de Jesus Cristo. E vai falar sobre o nascimento de Jesus, que vai vir através de um anunciamento de um anjo através para Maria. O nascimento de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria sua mãe, desposada com José, antes de se juntar, achou-se ter consumido o Espírito Santo. Então já seu marido, como era justo, não queria defamar, e tentou deixá-la secretamente. Irmãos, aqui não vai explicar corretamente como ocorreu, mas em outros evangelhos, Marcos, Lucas, João, vai explicar direitinho, tá, irmãos? Explicar direitinho como ocorreu o nascimento de Jesus Cristo. Tá, irmãos? Lá em Marcos, batimos Jesus. Vamos ler, irmão? Marcos, Lucas. Vou explicar direitinho Mateus, tá, irmão? Então vamos ler. O anúncio do nascimento de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 26, tá, irmãos? Capítulo 1, versículo 26. Vai falar assim sobre o nascimento. E apareceu um anjo Gabriel, tá, irmão? Essa passagem fala que apareceu um anjo Gabriel para Maria e a Maria foi escolhida. Por quê, irmão? Porque a Maria era virgem. Ainda mais que ela se comprometia em casamento com José, ela não tinha relacionamento sexual com José, tá, irmão? Era virgem ainda.
e da descendência de Davi, na profecia de Isaías, uma virgem conceberia o Messias, o Jesus Cristo. E a Maria foi escolhida, como era descendente de Levi, tá, irmãos? A Maria. Mas, porém, José era descendente de Judá, descendente de Davi, tá, irmão? E pela lei, vocês sabem, né, irmãos? O motivo é pela lei que Jesus, era descendente da tribo de Judá, porque José era da tribo de Judá. Tá, irmão? A Bíblia não vai explicar direitinho por que isso, tá, irmão? Porque a Maria era descendente de Levi, entendeu? Mas José era descendente de Judá. A Bíblia não vai explicar por quê, tá, irmãos? Mas vocês sabem. E vai falar sobre o nascimento de Jesus, através de um anjo Gabriel, o anjo guerreiro de Deus. Vai aparecer para Maria, vai falar que a Maria ia conceber do Espírito Santo e chamaria Jesus Cristo, que significa o Salvador, que salvaria o seu povo dos seus pecados. Tá, irmãos? E qual é o seu povo, né? O povo de Israel. Irmão, Jesus vai deixar bem claro que ele veio para salvar o seu povo de Israel. Tá, irmão? Ele veio primeiro para o seu povo. Foi através também das palavras de João, o anjo Gabriel. Tá bom, irmãos? E vai anunciar através dele. E também Jesus teria outro nome. Qual é esse nome? É Emanuel, que significa Deus conosco. Tá bom, irmãos? Dois nomes, tá? Emanuel e Jesus Cristo. E Jesus vai crescer e vai pregar. Aqui, irmãos, ele está sendo como servo sofredor. Por que isso? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque segundo a profecia de Isaías, Jesus Cristo, o Messias, passaria por duas fases. Um servo sofredor e um rei glorioso Senhor. E aqui, primeiramente, como na profecia, primeiramente vai se cumprir um servo sofredor. Por quê? Porque Jesus nessa terra sofreu, né, irmão? Passou perseguições, calúnias, provas, passou pela miséria, pobreza. Ele também serviu as pessoas. Por que servo sofredor? Porque ele servia as pessoas. Por quê? Porque ele dava cura, milagre, libertações, vitória. Isso é um servimento que ele dava para as pessoas, tá, irmãos? Mas, porém, ele morreu na cruz, ressuscitou, subiu às nuvens e aí passou a segunda face de Jesus, que é o quê? É um Senhor glorioso que reina eternamente, tá, irmão? Entre os povos, e se cumpriu. Tá, irmãos? E o foco é, irmão, por quê? Antes de Jesus subir ao céu, por que ele morreu na cruz? Se ele veio para salvar o seu povo. Irmãos, todos sabemos que ele veio para o seu povo, mas porém o seu povo rejeitou ele. Tá, irmãos? E através disso, ele morreu na cruz. Foi crucificado na cruz. Tá, irmãos? Mas, irmão, foi necessário realmente Jesus morrer na cruz para a gente ter a chance do perdão, da redenção, já que a salvação via bem antes da crucificação de Jesus. Tá, irmãos? O arrependimento dos ninivitas, o Abraão, Isaac, Jacó temia a Deus, alguns jeitinhos, né, irmão, da Bíblia se arrependeu, né? Como Raabe, a prostituta Raabe se arrependeu, né, irmãos? E ela foi salva. Então, foi necessário realmente, irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz para trazer esse perdão. Irmãos, tem um propósito nisso. Foi necessário sim, e vocês vão entender agora por que foi necessário. Mesmo tendo salvação antes da crucificação. Irmão, olha só. Antes de Jesus vir à Terra, antes de Jesus ser crucificado, o que acontecia no Antigo Testamento? Quem desobedecia à lei de Deus, o que aconteceria, irmãos? Seria morto. Entendeu? A paciência de Deus tinha limite. Entendeu, irmãos? E quem pecava contra Deus não tinha chance de arrependimento. Porém, Deus escolhia para aqueles, Deus guardava e escolhia para se arrepender dos seus pecados. Entendeu? Como Raabe se arrependeu, também as 12 filhos de Jacó. Irmão, todos nós sabemos que os 12 filhos de Jacó não temia Deus, tá, irmão? Não temia. Ele fazia alguns pecados, atrocidade. Tá, irmão? Sejamos sinceros aqui. Ele não temia a Deus. Se você ler direitinho a história dele, você vai entender o que eu estou falando, tá, irmãos? Mas, porém, eu creio que se arrependeu, pediu perdão a José,
o mal que tenha feito a ele. José, filho de Jacó, tá, irmão? Então nós sabemos que os irmãos de Jacó, irmão de José, jogou ele ao poço e foi vendido a Potifar, ao Egito, tá, irmãos? E todos sabemos os crimes que os 12 filhos de Jacó cometiam, mas se arrependeram. Entendeu, irmãos? Eles escolhiam, mas quem? Os gentios não tinham diretamente a chance de arrependimento. Porque quando eles pecavam, eles ceifavam. E também, irmãos, a verdade não era totalmente mundial. Entendeu? Não era mundial a verdade. A verdade só foi distribuída para o mundo todo depois do sacrifício de Jesus. Por quê, irmão? Porque depois que Jesus ressuscitou, qual foi a ordem de Jesus para os seus discípulos? Pregar o mundo inteiro. Pregar o mundo inteiro a mensagem do arrependimento e salvação para os gentios. Entendeu, irmão? Depois da crucificação de Jesus. Ele levantou nossos pecados para ter mais chance, mais limite, mais chance do arrependimento dos nossos pecados, tá, irmão? Através do sacrifício da cruz. Foi por isso necessário o sacrifício da cruz, tá, irmãos? Mesmo tendo salvação antes da crucificação. Entendeu? Por quê? Porque tem mais chance Deus ter paciência com a gente, a se arrepender. Por quê, irmão? Porque a nossa vida é assim. A gente peca, se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende. É assim, né, irmãos? Mas Antigo Testamento não. Quando você pecava pela primeira vez, o que acontecia? Você era morto. Entendeu? Primeira vez que você pecava, o que aconteceu com o ninivita? Deu só uma chance para o ninivita se arrependerem. Depois que ele voltaram a pecar, Deus exterminou aquele povo. Tá, irmãos? Era assim, tá, irmão? Só tinha uma chance, mas depois do sacrifício da cruz, depois do sacrifício de Jesus na cruz, Deus dá várias chances, Esse foi o propósito do sacrifício na cruz, tá, irmãos? Através por nós. Foi necessário sim o sacrifício da cruz, tá, irmão? Porque a nossa vida é assim. A gente peca, se arrepende, mas porém a paciência de Deus continua tendo limite, tá, irmão? Ele pede a paciência mesmo. Então foi necessário, tá, irmãos? O sacrifício da cruz. Então nós temos que agradecer o sacrifício da cruz de Jesus na cruz por nós, tá bom, irmão? Então, e aí, irmão? Vocês concordam comigo com tudo que eu falei aqui ou não? O que vocês acham? O que vocês acham do sacrifício da cruz? Foi necessário o sacrifício da cruz de Jesus na cruz por nós? Sim ou não? Então, irmão, fico sem palavra. Fica na paz de Deus e Deus abençoe você e sua família. Amém.